Boa noite aí todo mundo. É muito bom estar podendo compartilhar no primeiro domingo do ano aí, né? Para a gente poder estar iniciando esse 2016 aí com o pé direito. Amém? Então, queria te convidar aí a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. A partir do versículo 9. Ele vai falar da parábola do semeador. Mas já vamos pular lá para quando Jesus explica sobre a parábola, para a gente ser mais breve. Versículo 9. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas os outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde haviam muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a semente no seu coração, bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Até aí. Eu estava meditando a respeito dessa parábola e dessa ideia de semeadura, dessa ideia de sementes. Porque sempre quando vira o ano, né, a gente fica com aquelas promessas, a gente fica com aqueles desejos de que o próximo ano seja melhor do que o anterior, né? E para muitos 2015 foi muito ruim, foi um desastre. Então há sempre uma esperança maior para os próximos anos, né? Então quando a gente olha todo esse cenário, quando a gente olha todo, às vezes, esse misticismo que se forma aí com a virada do ano, a gente tem que lembrar o nosso coração realmente aquilo que traz esperança. A gente tem que lembrar realmente aquilo que vai fazer sentido na nossa vida. Não vai adiantar nada você dar 7 pulinhos lá nas ondas do mar, não vai adiantar nada você passar a virada com amarelo para você ganhar dinheiro, com branco para você ter paz, com vermelho para você arrumar um namorado, para você casar, para você ter amor, etc. Isso não vai adiantar nada. Se o nosso coração, se o nosso entendimento ele não for transformado, segundo a palavra de Deus. Tudo isso não vai passar de misticismo. Tudo isso não vai passar de mandinga, que não vai resolver e que não vai mudar nada na nossa vida. E aí quando a gente olha para essa parábola, a gente vê a analogia que Jesus faz. É a respeito do semeador, a respeito da semente, que é a palavra de Deus. Então, a gente vê que a nossa vida ela é semelhante a esse semeador. A nossa vida ela parece com o agricultor, aliás. A nossa vida, quando a gente olha e analisa, segundo a palavra de Deus, ela é semelhante ao agricultor. Então, quando a gente olha para a figura do agricultor, a gente vê algumas características que são necessárias para que ele tenha um sucesso, para que ele tenha, para que ele chegue no final ali da temporada de plantio e possa colher segundo aquilo que ele estava esperando. Então, quando a gente olha para a figura do agricultor, a gente vê que ele precisa preparar o terreno, né? Ele precisa preparar o solo para receber a semente que ele vai plantar.
Então ele não vai plantar uma semente num solo que não tem os nutrientes necessários para que aquela semente ela cresça e produza os frutos que ele espera. Então a primeira coisa, ele precisa preparar esse solo. Ele precisa ver e analisar esse terreno, onde ele quer plantar. Ele vai precisar de escolher os tipos de semente, o tipo de fruto que ele quer ter. Então, ele precisa escolher qual tipo de fruto ele quer colher no final. Então, para isso, ele vai precisar ver qual tipo de semente ele vai plantar naquele determinado solo. Ele não vai poder jogar qualquer tipo de semente em qualquer tipo de solo. Então ele vai ter que fazer essa análise, ele vai precisar estudar isso também. E depois de estudado isso, ele vai plantar. E depois que ele planta, ele precisa cuidar. Ele precisa regar essa semente, ele precisa, quando essa semente ela estiver começando a crescer, ele vai precisar ali ficar em cima para cuidar das ervas daninhas que vão vir, para tentar matar, sufocar essa árvore, os bichos, os mosquitos lá e tudo mais, que vai tentar matar essa árvore quando ela estiver em processo de crescimento. Então ele vai precisar de cuidar dessas pragas. E depois, quando tudo der certo, quando tudo for conforme planejado, ele vai colher os frutos. E aí quando a gente vê essa analogia com o trabalho do agricultor, a gente vê que na nossa vida é da mesma forma. Na nossa vida, a palavra de Deus, igual Jesus foi explícito aqui ao explicar, a semente é a palavra dele. Então, quando a gente vê todos esses tipos de solo que essa semente caiu e ele vai fazendo essas comparações e essas explicações, a gente precisa analisar o nosso coração, porque o nosso coração é essa terra com a qual a semente ela vai produzir, ela vai crescer. Então a gente precisa analisar primeiro essa semente que é a palavra de Deus, que ela foi plantada através do Espírito Santo de Deus no nosso coração. A gente precisa analisar como é que está essa semente, porque muitas vezes a gente vai levando a nossa vida e a gente vai deixando ela de lado, como se ela fosse autossuficiente para crescer e virar uma árvore muito grande e produzir muitos frutos. A palavra de Deus na nossa vida, se a gente não alimentar como aquela semente, se a gente não cuidar, se a gente não regar, ela morre. Ela se perde. E aí, a gente vai ver aqui os vários tipos de solo em que ela caiu, e a gente vai poder identificar muitas vezes algumas situações da nossa vida que essa semente ela não vai conseguir produzir frutos. E aí, será que nós estamos tratando essa semente, nós estamos tratando a palavra de Deus como se fosse um tesouro valioso? Como um cara lá na mina acha um ouro e ele comemora aquilo como se fosse a coisa mais grandiosa da vida dele? Ou será que nós estamos tratando esse tesouro, que é a palavra de Deus, com descaso, com menosprezo ou com pouco interesse? Porque a palavra ela é clara. Se nós não regarmos, se nós não alimentarmos o nosso espírito, se nós não alimentarmos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós vamos nos esfriando, nós vamos morrendo aos poucos. Então esse é o primeiro tipo de semente que eu queria que a gente pudesse analisar agora. A palavra de Deus. O Evangelho. Como que o Evangelho está no nosso coração? Quais têm sido as raízes que ele tem fundamentado? Aonde você tem construído a sua casa? Aonde você tem fundamentado a sua vida? Você tem considerado a palavra de Deus como tesouro precioso? Como a coisa mais valiosa que você tem? Ou ela é apenas uma bengala que você apenas pega quando precisa para andar? Porque se assim for, a gente vai ter muitos problemas depois.
Então esse é o primeiro tipo de semente que eu queria que a gente analisasse. E o segundo tipo, a segunda forma de olhar esse tipo de semeadura, eu queria que a gente abrisse lá em Gálatas 6, para frente, Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Então, o segundo ponto que eu queria que a gente analisasse é a respeito da gente olhar nessa ótica e ver quais são as sementes que nós estamos semeando. Porque a palavra de Deus ela é bem clara quando ela fala a respeito daquilo que o homem planta, ele colhe. Daquilo que é a lei da ação e da reação. Isso não tem como a gente fugir. Então, quais são os tipos de sementes que nós estamos plantando? Porque muitas vezes quando a gente olha, quando a gente tem uma visão panorâmica, quando a gente começa a ter uma sensibilidade, uma ótica nesse sentido, a gente vê que muitas pessoas estão semeando segundo a sua carne, segundo os seus próprios desejos. As sementes que essas pessoas estão plantando são sementes que vão trazer morte. São sementes malignas. São sementes que vão trazer muita destruição quando elas crescerem. Então, não adianta você querer plantar milho e colher morango. Não adianta você plantar abacaxi e querer colher laranja. Tudo aquilo que nós fizermos vai ter uma reação. E essa reação vai depender daquilo que nós estamos plantando. Então não adianta você querer que as pessoas te amem se você não ama. Não vai adiantar nada você querer ser perdoado se você não perdoa. Você não tem direito de achar ruim se as pessoas te tratarem mal, se você trata todo mundo com falta de educação. Você não tem direito de reclamar quando as pessoas gritarem com você porque você começou a gritar. Porque você se irou, porque você perdeu o juízo. Porque a lei da semeadura, ela é muito válida e ela é muito real. Se você sair ali na porta e matar alguém, você vai ser preso. Mas isso são exemplos extremos que eu estou dando aqui. Só para que a gente possa analisar o que nós estamos semeando. Então, o que você, nós esperamos desse ano que está começando aí? Quais são as nossas expectativas a respeito de 2016? Elas têm que ser baseadas naquilo que nós semeamos. Então, se você semear coisas boas, se você semear a palavra de Deus, se você semear aquilo que a palavra de Deus nos ensina, você pode ficar em paz, porque você vai colher segundo aquilo que você plantou. Não tem uma fórmula mágica. Se você quer melhorar financeiramente esse ano, se você não trabalhar, você não vai conseguir. Se você quiser ter mais amigos, você precisa largar de ser um pouco chato. Você precisa parar de ficar fazendo fofoca com a vida das pessoas.
Aí por isso que muitas vezes, muitas pessoas não entendem, ficam sem entender, nossa, por que as pessoas estão se afastando de mim? Por que as pessoas não gostam de mim, não me chamam para nada? Começa a analisar, começa a pensar na sua vida, nas suas atitudes, nos seus atos. Porque muitas vezes a gente é chato mesmo. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai se irritar, porque as emoções, elas fazem parte da nossa vida. Mas isso não pode dominar o nosso coração. Elas não podem tomar conta e não podem ditar a nossa maneira de viver. Então aí a gente volta lá para aquela primeira parte do semeador. Se a semente da palavra de Deus, ela estiver morta no seu coração, no meu coração, não vai ter como a gente produzir os frutos esperados. Os frutos que Deus espera que a gente produza. Porque você imagina o desenho, a terra aqui, a semente aqui embaixo e a árvore para cima. A semente da palavra de Deus, a terra do nosso coração e a árvore e os frutos que são aquilo que são os frutos do Espírito, que a gente vai ler depois. Se essa semente ela estiver morta, se essa semente ela estiver sobre um solo que é rochoso, que não tem nada para que ela produza o crescimento, essa árvore ela não vai subir. Os frutos esperados em Deus, eles não vão aparecer. E aí os frutos da carne, eles vão prevalecer. Então aí a gente vai cair nessa parte aqui que ele falou. Porém, se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Então muitas vezes a gente está jogando sementes da nossa carne. As sementes que nós estamos colocando, que a gente está plantando, são as sementes que vão trazer a nossa desgraça. São as sementes que vão nos separar das pessoas. São as sementes que vão nos destruir. Porque da onde deveria vir a vida, gerar a vida, não está vindo. Então essa árvore que é a nossa vida, ela vai puxar de outro lado, que é a nossa natureza humana. Terrena, animal e demoníaca. Por isso que muitas vezes a gente se pega irritado, grilado, a gente se pega produzindo esses frutos da carne, que fala lá em Gálatas. Sem paciência, sem domínio próprio. Porque essa árvore da nossa vida, ela está puxando tudo aquilo que a natureza humana produz. E é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Lá em Provérbios 22, versículo 8, ele fala assim, ó, quem semeia a maldade, colhe a desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Em Provérbios 6, versículo 16, ele fala assim, ó, existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Em algumas versões, essa última parte aí, ele fala, o que semeia contenda entre irmãos. Então vocês podem analisar, podemos ver que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Se a gente plantar maldade, a gente vai colher maldade. Se a gente quiser sair na porrada e puxar uma arma, vai aparecer alguém e depois vai te matar com um tiro. Se a gente estimula, se a gente fomenta uma fofoca, uma conversa fiada que não é verdade, depois isso vai voltar de alguma forma. Depois, de alguma forma, as pessoas vão começar a falar mal de você também. Se você é uma pessoa que só reclama da vida, tudo está ruim, o governo não presta, o trabalho é ruim, a igreja é ruim, os amigos são ruins. Cara, começa esse ano diferente.
Muda. Começa a jogar as sementes certas. Começa a plantar as sementes que você espera colher depois. Aquilo que você deseja. Porque não vai adiantar nada você ficar reclamando da vida, a gente ficar reclamando da situação e continuar agindo da mesma forma. Os resultados vão ser os mesmos. Vai passar ano, entrar ano e a gente vai continuar na mesma. Se não houver uma mudança radical no nosso modo de pensar e naquilo que a gente faz. Se a gente não mudar. Então, se você quer começar um ano diferente, comece a mudar as pequenas coisas na sua vida. Comece a tomar atitudes que você está falando que vai tomar já há muitos anos. E para de ficar colocando e terceirizando a culpa nos outros. Porque a gente não vai produzir resultados diferentes se a gente continuar na mesma todos os anos. Aqueles que fazem várias promessas, igual eu falei no começo, a gente não vai conseguir emagrecer, fazer um regime se a gente não começar a cortar um pouco a comida, se a gente não começar a fazer exercício físico. Ou vai esperar dar um ataque cardíaco e quase morrer para tomar jeito. Se a gente quer mais saúde, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Se a gente quer crescer em Deus, a gente precisa estudar mais da palavra. Se a gente quer ter um casamento mais estruturado, se a gente quer ter um relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo melhor, a gente precisa quebrantar o nosso coração todos os dias. Se a gente quiser ter paz, a gente precisa parar de fazer intrigas. A gente precisa parar de fofocar da vida uns dos outros. Então vamos aproveitar esse momento de ano novo, de vida nova, e começar a analisar e ver nessa ótica. Porque senão nada vai mudar. Nada vai mudar. Se você está fazendo um curso que você não gosta, que você foi obrigado, sai, velho. Faz outro. Não espera chegar lá na frente e ver que você correu atrás do vento. Se o seu serviço está ruim, sai. Procura outro. Mas não vai adiantar nada a gente ficar reclamando. Não vai adiantar nada a gente ficar na mesma, esperando que terceiros mudem, segundo a nossa vontade. E isso tudo vai depender das sementes que nós estamos jogando. Quais os tipos de semente que nós estamos plantando. E aí eu queria ler lá em Gálatas 5. Você pode abrir aí. Gálatas 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então esses são os frutos esperados. Quando a semente da palavra de Deus, ela encontra lugar no nosso coração. São esses atributos, essas características que a gente tem que manifestar. E quando a gente manifesta essas características, quando a gente manifestar a paz, o amor, a bondade, a perseverança, a justiça, o domínio próprio, nós vamos colher isso de volta. Nós vamos colher isso de forma naturalmente. Você vai ser amado pelas pessoas porque você é amável. Você vai perdoar as pessoas porque as pessoas te perdoam.
Você vai ser mais misericordioso com os outros, porque Deus foi misericordioso com você. Você vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque Deus tem sido fiel contigo, mesmo nós sendo infiéis. Porque Deus tem cuidado de nós. Então essa lei da semeadura, ela é muito real. E se você deseja colher coisas novas nesse ano, comece a jogar sementes boas. Comece a semear segundo a natureza de Deus, segundo a natureza do Espírito Santo de Deus. Porque isso vai produzir muitos frutos depois. Caso contrário, se a gente ficar semeando segundo a nossa carne, o que a gente vai colher é isso aqui, ó: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Então isso é só uma listinha daquilo que a nossa carne ela vai nos levar. Então é o momento da gente sondar o nosso coração e ver se essa semente da palavra de Deus, ela de fato encontrou o lugar e o solo fértil, ou se ela está jogada em cima do cimento, ou se ela está sendo sufocada pelos cuidados desse mundo e não está conseguindo frutificar e nascer. Queria te convidar que você fechasse seus olhos aí, para que a gente pudesse colocar o nosso coração diante de Deus e ver aonde está o nosso coração. E às vezes rever a lista que podemos ter feito para esse ano de 2016. Às vezes o ano passado foi um ano muito difícil. Você semeou com muita dor, com muito sofrimento, com muita luta. Mas se você jogou as sementes certas, não fique preocupado com esse ano, porque Deus é quem cuida de nós. Às vezes esse ano vai ser o ano que você vai semear mais amor, mais misericórdia, mais domínio próprio, para que você possa colher isso depois. Que às vezes o ano passado você colheu só discórdia, só desonra, só fofoca, só briga. E esse ano Deus está te chamando para que você possa semear o amor, semear a paz. Não como uma mensagem de final de ano ou de começo de ano, mas que seja de fato verdade na sua vida, na minha vida. Então, enquanto que os meninos vão tocando aqui, que você possa abrir o seu coração aí
e falando com Deus. Se você quiser que alguém ore com você, você levante sua mão, chame um amigo. Eu não vou orar depois para atrapalhar, mas queria te convidar que você fechasse seus olhos agora e falasse com o Pai. Olhasse para as suas mãos e ver quais sementes que você tem colocado. Ou se você está colocando pedras nas mãos para atacar nos outros. Em nome de Jesus.